Olá a todos vocês que estão acompanhando o canal IIGD. Nós estamos começando agora mais um programa Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindos. Olá, Danila. Olá, Morgana. Olá, meninas. Bom, como vocês já sabem, nós estamos estudando nesse mês sobre algumas mulheres da Bíblia. E hoje tem um tema muito especial que diz assim: seja a paz em meio à guerra. Ao ligar a televisão, nós temos visto tantas notícias ruins e, infelizmente, essas notícias afetam as pessoas e também os cristãos. Com isso, eles murmuram, eles reclamam, eles desanimam e eles acabam se tornando pessoas malignas também, por causa dessa contaminação do mundo, por causa da malignidade do mundo. Essas pessoas se tornam malignas também e querem destruir umas às outras. E com essa destruição, nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele chegou ali em Jerusalém com uma entrada triunfal, onde todos os cristãos que reconheceram ele naquele momento, disseram, Hosana nas alturas, glória a Deus, reconheceram ele. Então, às vezes as pessoas falam, mas os cristãos fazem isso? Pois é, Jesus nessa entrada, os cristãos fizeram isso e esses mesmos ali na frente gritaram, crucifica, crucifica. Então, o que você tem feito com a tua boca? O que você tem feito para ser paz em meio a tanta guerra, em meio a tanta dificuldade, a tanta tribulação? O que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que às vezes assistem à televisão, vê lá o noticiário, tantas coisas ruins acontecendo, como você disse, são pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, essa intriga na família, tanta coisa ruim acontecendo, e a pessoa olha e fala, isso não acontece na minha casa. E realmente, em nome de Jesus, que não aconteça. Mas nós não sabemos, dentro daquele lar onde aconteceu aquela desgraça, o que levou a acontecer aquilo, né? Às vezes é só uma brecha, um detalhe. Exatamente, as coisas vão acontecendo, até que chega a um ponto que não tem mais controle, foge o controle. Então, por isso que você tem que ser paz em meio à guerra. Evitar discussões, brigas, mesmo dentro da tua casa, no trabalho. Onde você tem muito disse-me-disse, inveja. Na saúde, às vezes a gente enfrenta muitas guerras e as pessoas começam a murmurar demais, reclamar muito da vida e acaba perdendo o sentido de ser um cristão. A Bíblia diz que nós temos que ser paz. No que depender de nós, tenha paz com todos. Então, por mais que algo se levante, por mais que a guerra tenha se levantado, as dificuldades, a tribulação tenham tentado te atacar, seja paz. Responda a essa guerra com a bandeirinha da paz. Hoje eu vim até de branco, coincidentemente representando a paz, levantando a bandeirinha da paz. Seja paz em todo o tempo. Foi o que Jesus fez, né? Nesse momento da crucificação, ele olhou para aquele povo e falou, meu Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele foi um pacificador e é isso que nós temos que ser, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. E mesmo antes da crucificação, enquanto ele estava ali no jardim, a ponto dos soldados virem para o buscar, para iniciar todo esse processo, ele não fugiu, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não reagiu. Pelo contrário, ele até repreendeu a Pedro por ter cortado a orelha de um dos soldados que foi ali para tentar buscá-lo, né? Ele repreendeu. Ele teve sim o seu momento de angústia, o seu momento de dor, mas ele colocou essa angústia, essa dor lá no jardim, no Getsemane, se eu não me engano, foi que ele orou. Jesus é um exemplo maravilhoso pra gente, né? Em todas as coisas, ele veio ao mundo como homem, foi tentado em todas as coisas, como nós somos, só que ele deu exemplo para todos nós de como agir. E ele nos deixou aí essa, vamos dizer assim, essa dica de como nós agimos em meio à guerra, como lidar. Porque o que acontece? Guerras, lutas, batalhas, dificuldades, todos nós passamos, até porque a palavra também diz que neste mundo nós teríamos aflições. Então todos nós temos. Só que o que vai mudar é a maneira como nós olhamos essa guerra e como nós
lidamos com essa guerra. Jesus, ele foi tão... naquela oração que ele fez ali no jardim, foi uma oração que o fortaleceu. Ele estava angustiado, mas foi uma oração que o fortaleceu tanto que o fez conseguir ir até o processo final, até ali naquela cruz e dizer, está consumado. Então, no momento de dor, no momento de dificuldade, você não deve ficar murmurando, reclamando com um e com o outro, porque ninguém vai resolver o seu problema. Quem pode resolver o seu problema? É você e Deus. Não há outra solução maior do que essa. A não ser no caso da saúde, por exemplo, também. Você pode falar com o médico. Você deve falar com quem vai te ajudar. E não sair murmurando, reclamando com qualquer pessoa. Fala diretamente com quem pode te ajudar. E transmita essa paz, a paz que Jesus transmitiu no meio de tanta guerra, em meio a tanta batalha, a tanta injustiça que foi cometida contra ele. Ele transmitiu paz, ele foi calmo, ele foi como mudo, né? Como uma ovelha muda ao matadouro. A Bíblia nos diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, às vezes você está em meio a uma dificuldade, pessoas às vezes te atacando de forma direta ou de forma indireta. Hoje nós vemos isso muito nas redes sociais. Aí Facebook é indireta para lá, indireta para cá, e é um que responde, outro que fica bravo, e assim vai. Então, se alguém está te atacando de forma direta ou indiretamente, não entre nessa guerra. Não tome uma arma também nas suas mãos e vá lutar com essa pessoa, não. Seja sábio. Use a melhor arma, a palavra de Deus. É com essa arma que nós temos que lutar, com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que se apartar do mal e fazer o bem. Você tem feito bem na sua casa? Por exemplo, mulher que não trabalha fora, que está ali em casa, cuidando da casa, cuidando do andamento dos filhos e tal. O marido trabalha fora. E essa crise, de repente, atingiu o trabalho do teu marido. Ele ouve tanta coisa, ele aguenta tanta coisa e chega em casa, a mulher despeja aquilo que ela passou também em casa. Porque não é porque não trabalha fora, também é desvalorizada. Em casa também há trabalho. Com certeza. É um trabalho que precisa ser valorizado, trabalhar em casa. Mas a mulher, ela precisa ter sabedoria, porque senão o marido chega em casa estressado e aí ela também derrama mais estresse sobre ele e aí entra a guerra no casamento. Exatamente. Você já viu aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam? Pois é. Então, a palavra de Deus também nos diz algo parecido, que sem lenha o fogo se apaga. Então, às vezes o marido chega cansado, às vezes quer desabafar, quer colocar para fora. Só ouça o que o seu marido tem a dizer, porque talvez se você, chegar ali e começar a despejar tudo que você passou no seu dia, com seus filhos, com os seus afazeres de casa, e eu tô cansada, isso e aquilo, porque a mulher também se cansa. Sim. Vai acabar gerando uma confusão, uma intriga, uma briga dentro do teu lar. E isso não há necessidade. No momento certo, a pessoa que é sábia, ela sabe o tempo e o modo, o jeito de falar, como falar, o momento certo de falar. Porque às vezes no momento de ira, você se ira ali, fica nervosa e tal, e já quer despejar tudo aquilo no teu marido, talvez não seja o momento certo, porque ele também pode estar de cabeça quente. E a Bíblia também nos diz que a ira não opera a justiça de Exato. Deus. Então, quando a gente irado, não fala tanta coisa. Mas não pequei. Irai, mas não pequei. As pessoas iradas, elas acabam falando o que não deve falar. Então, assim, toma cuidado. Com seus filhos também. Às vezes o seu filho também cometeu algum deslize e você não está tendo sabedoria para lidar com ele. E isso está se tornando uma guerra. A mãe contra o filho contra a mãe. Tem pais que não se falam, não falam com os filhos não falam com os pais. Por quê? Por falta de sabedoria, não soube aconselhar, não soube tratar no momento certo, não soube falar da maneira certa, corrigir na hora que deveria corrigir. Tem pessoas que não sabem ceder também, Porque às vezes a gente precisa ceder. Não é porque é o pai, porque é a mãe que você tem que estar certo o tempo inteiro. Não, o seu filho também é uma pessoa inteligente, que pensa, Tem desejos, tem emoções, tem vontades. Então, às vezes nós também, como pais, como mães, temos que ceder também. Não é porque somos uma autoridade sobre eles que é errado pedir perdão para os filhos, não.
Eu já reconheci várias vezes erros que cometi com o Paulo Henrique, por exemplo, que é o mais velho, né? De alguma atitude que eu tive com ele, de uma forma ríspida demais que eu tive com ele. E reconhecer, filho, me perdoa, do jeito que a mãe falou, da forma como a mãe falou, como a mãe conduziu aquela conversa. Não é errado você pedir perdão para o filho. Eu acho até bonito porque o filho fala, poxa vida, meu pai e minha mãe reconheceu que fez assim, dessa forma comigo. E isso torna ele um motivo de orgulho para ele, porque ele fala, se minha mãe e meu pai sabem reconhecer, quanto mais eu como filho preciso reconhecer os meus erros, preciso reconhecer as minhas guerras. É uma atitude digna, uma atitude bonita, né? O pai ali diante do filho reconhecer que está errado. Isso forma um elo maior, né? Porque já existe um elo entre o pai e o filho, mas acho que torna o elo mais forte. Quebra qualquer laço de guerra, né? Mais bonito, com certeza. E falando assim, de ser paz em meio à guerra, a gente também pode levar o nosso trabalho lá fora, para as nossas amizades. Como eu disse, tem muitas intrigas e a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser o sal desta terra. Tem um estudo que eu vi que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, que na Bíblia, no tempo da Bíblia, né, naquelas épocas de guerra e tudo mais, as pessoas andavam sempre com saquetel, com sal. Por quê? Porque naquela época não tinha saneamento básico como nós temos hoje. Então as pessoas faziam as necessidades fisiológicas dela ali no campo mesmo. E esse mesmo campo era usado para plantação e para dar fruto ali na frente e tudo, né? E então o que acontecia? Quando elas faziam ali as suas necessidades, elas jogavam aquele sal por cima. Por quê? Porque o sal, além de preservar, né, ali, ele tem várias utilidades, vamos dizer assim, né? E uma das utilidades qual era? Ele matava, ele neutralizava as bactérias. Isso impedia que o campo, que a terra fosse contaminada. E disso nós tiramos uma lição, que nós também temos que evitar a proliferação de todo esse mal, de tudo aquilo que é ruim. Nós somos o sal da terra e temos essa função, além de preservar a palavra de Deus, além de trazer o tempero, né, o sal para este mundo, né, temperar o mundo, nós também temos que evitar que coisas ruins se proliferem pela terra. Aumente cada vez mais. Nós temos que fazer essa diferença, né? E o sal, ele é ótimo, usado na medida certa, porque também a gente não pode se tornar um crente chato, né? Aquele crente também que tudo condena, tudo vem com a palavra em cima e pega no pé e tal. Então, assim, o sal usado na medida certa, ele é muito bem utilizado e que nós sejamos esse sal. E muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo sempre. Sempre. Que sejamos esse sal na medida certa, guiado e dirigido por Deus. Mas nós vamos agora ao Momento da Mulher com a Tatiane Freitas e eu sei que hoje ela não está sozinha. Olá meninas, olá amadas! Hoje o Momento da Mulher vai trazer um assunto muito legal, hein? Você fique ligadinha aí que nós vamos falar sobre o sono. Você tem dúvidas sobre o sono, amadinha? Tem tido batalhas aí com essa área do sono? Pois é! E hoje, para tirar algumas dúvidas, eu estou aqui com a doutora Laurita Freitas. Tudo bem, amada? Tudo bem, pastor. Doutora, hoje a senhora vai falar para as minhas amadinhas de casa sobre o sono. A senhora está na área de psicologia há 25 anos? Há 25 anos. Que bênção, doutora. Sempre aí ajudando as pessoas. E é diferente, né, amadinhas, quando a gente fala com uma psicóloga que é de Jesus. Porque ela vai ter um instrumento da palavra de Deus para nos ajudar, não é verdade, doutora? Com certeza. Que bênção. Doutora, então a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o sono. O sono é um tema aí bem discutido, né? Principalmente no mundo da mulher, né, doutora? Porque nós que somos mães, às vezes a amadinha trabalha, né, até tarde e tem algumas dúvidas. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Qual a importância do sono para as mulheres, em geral, mulheres e homens? Qual a importância do sono? A importância do sono não é só para mulheres e homens, para todo ser vivo. Todo ser vivo dorme e precisa dormir, devido às funções que o sono exerce, né? Ele
ele é responsável pela manutenção da vida, a gente costuma dizer. Porque ele é responsável pelo equilíbrio geral do organismo. Ele repõe as energias gastas, né, durante a nossa vigília. Ele é responsável pela manutenção de substâncias importantes, substâncias químicas do cérebro, que só é mantida através do sono. Não existe alimento, não existe outro meio de ter a manutenção dessas substâncias químicas. Entendi. Só dormindo, né? E assim, doutora, porque a gente ouve muito falar, algumas pessoas costumam dormir de 3, 4, 5 horas, né, por noite. Existe um tempo certo para a gente dormir? Olha, costuma-se dizer que a pessoa deve dormir de 6 a 8 horas. Mas isso vai depender muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que dormem 8 horas e estão bem. Outras até dormem mais de 8 horas e também se sintam bem, né? Se sentem bem. Tem pessoas que dormem 3 horas por noite e se sentem bem, né? No outro dia está bem disposta, repôs as energias. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Entendi. Doutora, e assim, existe eu não sei se é mito ou se é verdade, né? A senhora pode falar para nós aqui agora. O pessoal fala muito do sono REM, que é aquele sono das 11 às 3 da madrugada. Isso é verdade? Existe esse sono REM? Existe. E não é que ele seja das 11 às 3 da madrugada. Na verdade, existe o sono REM e o sono não REM. Né? O sono REM, que é traduzido pelo movimento rápido dos olhos, né? Nesta fase, o cérebro é mais ativo, né? O movimento dos olhos são mais rápidos. É o período de sono mais longo, mas ele vai se revezar, por assim dizer, durante a noite com o sono REM, né? No sono não REM, que o sono não REM é o sono mais curto, né, aquele sono de início. E isso acontece de 5, 6 vezes por noite, da pessoa estar no sono não REM e no sono REM. Eu acho que eu tenho os dois, o REM e o não REM. Eu acho que a maioria, né, das mulheres. Todo mundo, né? Isso é normal, é comum a todos os seres vivos, né? O sono REM, ele não é um mito, não. É aquela parte do sono onde a pessoa acontecem os sonhos mais expressivos, né? E ele é mais, por exemplo, disse que um recém-nascido dorme de mais ou menos 80% do tempo no sono REM. Mas peraí, doutora, aí essa amadinha que tá lá em casa fala assim, doutora, mas eu não tô dormindo, o meu bebê não dorme na madrugada, porque a gente tem muitas mulheres, né, que não dormem realmente na madrugada porque nem acorda. Nós que somos mães, eu não tô com bebê, mas você que tá de bebê novinho aí, tem às vezes essa batalha na noite. Isso é importante a senhora falar. Existe, né, do bebê. Sim, existe, né? Porque o bebê, ele dorme 80% mais ou menos, né? No sono REM, que é um sono mais longo. E esse sono, com a idade, com o passar da idade, ele vai diminuindo. E chega a ficar numa idade mais velha a menos de 10%. Doutora, mas aí a senhora falou que o sono REM é à noite. Tem muitos bebezinhos, só voltando aqui para dar uma pincelada, tem muitos bebês que dormem o dia inteiro e não dormem à noite. Não, me perdoe. Ele não é à noite, né? É o sono. Durante o dia. Durante o dia também. Certo. Doutora, outra coisa. A gente precisa deixar um ambiente bem favorável para o sono? Uma luz apagada, sem som. O que a senhora pode falar para nós sobre isso? Sim, o ambiente é muito importante, né? Um ambiente tranquilo, calmo, silencioso e, muito importante, escuro, que vai facilitar a manutenção dessas substâncias químicas do cérebro. Entendi. E às vezes a amadinha tá lá em casa e fala assim, ai gente, até eu pegar no sono, até eu dormir, é criança, trabalha o dia inteiro, né, doutora? E às vezes a pessoa não consegue ter um horário certo para dormir, mas se ela deixar esse ambiente bem favorável, é mais fácil do sono vir até mais rápido também, né? Com certeza. Ai, que benção. Doutora, outra coisa. Existe algum alimento que influencia o sono, que ajuda a gente a pegar no sono mais rápido?
Olha, um alimento assim específico. A senhora pode dar uma dica, de repente, de chás? Ah, sim. Os mais antigos Sim. costumam falar que um copo de leite antes de dormir, o sono vem. Isso é verdade? Vai depender da pessoa, doutora. Tem pessoas que não suportam leite, né? Então ela vai piorar a situação dela, né? Então existem sim chás, né? Que pode ajudar um pouco mais. Por exemplo, se diz que o alface e alguns chás que a gente não vai estar citando aqui os nomes, né? Mas existem muitos chás que ajudam bastante para a pessoa conseguir conciliar o sono com maior facilidade. Ai, que bênção. Tá vendo, amadinha? Quer dizer, nós tiramos aí algumas dúvidas sobre o sono, né? Você que não tá conseguindo dormir, a doutora deixou algumas coisas claras, um ambiente favorável, né? Alguns mitos que a gente tem desse sono REM. De repente você em casa não consegue dormir aí tão cedo, né? A sua rotina não permite que você faça isso e tem que acordar também cedinho. Mas enfim, tudo vai entrar em ordem, tudo vai entrar em equilíbrio, não é verdade? Doutora, e só pra gente encerrar aqui, às vezes a amadinha tá lá em casa e fala assim, eu não sei a diferença de sono pra insônia. Então, a insônia é quando eu não durmo a noite inteira. Não tô falando para aquelas que são mamães, né? E por um período aí, por uma fase, vai realmente ter que ficar, né, acordadinha aí 1 minuto. Mas existe essa diferença de sono e de insônia? A insônia, ela está situada dentro do campo das dificuldades do sono, né? Então, é uma parte, né, dos transtornos do sono que a gente fala, né? Entre eles, a insônia, que é o mais comum dele. Sim. Uhum. Entendi. A gente até pode, doutora, marcar depois, aí fazer mais um Momento da Mulher, falando um pouquinho mais, né? Sobre a insônia. Os transtornos do sono, eles são bastante importantes. Isso é importante, né, doutora? Porque assim, se a pessoa não dorme bem, o dia dela também não vai tão bem. Não, com certeza doutora? Não. Mas olha, querida, eu te agradeço. As amadinhas em casa, tenho certeza aí que já sanaram as suas dúvidas. Obrigada. Deus abençoe a senhora, viu? Vamos gravar. Vou esperar a senhora em mais um Momento da Mulher, tá bom? Muito bom. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Que bênção. Amadinha, você vê como é importante o sono? Mas assim como o sono é importante, a paz de Deus também é. Às vezes você está num momento um pouco conturbado, cheio de guerras, às vezes com você mesmo, cheio de complexos, né? Cheia de confusão na mente. E aí você fala, mas aonde está a paz? Aonde que está a tranquilidade em tudo isso? Amada, saiba de uma coisa. O nosso Deus guerreia as nossas guerras. E se você não tem conseguido acreditar nisso, peça a Ele. Deus, me ensina a ter paz em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às brigas. Eu preciso ter a paz que o Senhor deixou. Porque Jesus falou, amadinha, que Ele iria, mas Ele ia enviar o outro Consolador e Ele deixaria também a paz dEle. Se eu e você não estamos conseguindo desfrutar dessa paz, a gente tem que parar, se examinar e falar, peraí, o que eu tenho que fazer para ter paz? Primeiro buscar o Senhor, depois o reino dEle. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas saiba que a guerra, a luta que você está passando hoje, você pode ter paz em meio a essa guerra. Minha querida, que você tenha uma semana abençoada, que a sua casa seja coberta com essa paz de Deus. E semana que vem nós vamos ter um assunto aqui, supimpa, pra lá de excelente. Vamos falar sobre a TPM. É isso mesmo. Deixa o seu caderninho, deixa a sua canetinha. Você sabe que eu gosto que você anote as coisinhas aí para não esquecer depois. Segura aí, semana que vem nós teremos muito mais para vocês no Momento da Mulher. Tchau, tchau, amadinhas! Obrigada, Tati, pela dica super legal de hoje. E você não pode perder a próxima dica da Tati no Momento da Mulher, no nosso próximo programa. E agora nós vamos falar sobre a esposa, a mulher sunamita. Ela é um exemplo que a Bíblia nos deixou, que assim, traz muitas coisas boas para que a gente possa aprender. Ela é um exemplo assim maravilhoso para a gente aprender nesse caso. Por quê?
A Sunamita, ela era uma mulher amável. Se você olhar o histórico dela, se você estudar, você vai ver que ela era uma mulher amável, amorosa. Você vai ver que ela era uma mulher dedicada. Você vai entender que ela era uma mulher que não era apegada às coisas. Ela tinha um status elevado, era muito bem de vida, mas ela não era uma mulher de coração duro, apegada a essas coisas, apegada às coisas do mundo, apegada aos bens materiais. E por isso também ela não fazia guerra por nada dessas coisas. Ela era uma mulher super tranquila, né, Morgana? A Bíblia nos diz que ela era uma mulher importante. E para quem não conhece a história da Sunamita, ela foi aquela mulher que abrigou o profeta Eliseu na sua casa. Na realidade, ela construiu um quartinho, né? Para o profeta ali, com a cama, com o mezanino, tudo aquilo que ele precisava, ele teve na casa dela. Ela viu ele passando pela cidade ali, sem lugar para ficar. Ela falou, não, esse homem é um homem de Deus. Falou para o marido dela, vamos construir um lugar para ele ficar aqui na nossa casa. E dessa forma nós entendemos o quanto ela tinha um coração amável. Ela respeitava e procurava honrar o homem de Deus. Após isso, ela ter ajudado o profeta Eliseu, ele chegou para ela e perguntou para ela, o que você quer que eu faça por você? Quer que eu fale do teu nome para um oficial, para o rei? E ela disse, não precisa. Você vê como vale a pena honrar o homem de Deus, porque é uma via de mão duplas, né? Honrou o homem de Deus e ele imediatamente falou, poxa, eu vou honrar essa mulher também. O que será que ela precisa? E ele fez essa pergunta para ela, o que eu posso fazer para você? E ela era uma mulher tão generosa, de um coração tão bom, que ela não quis nada, mas ela precisava de algo. Ela não tinha filhos. E a mulher naquela época que não tinha filhos, estudos também, se a gente for procurar e tudo, diz que o marido podia abandoná-la, se divorciar dela, porque ela não gerou posteridade para aquela família. E ela precisava de um filho, ela necessitava de um filho, mas nem isso ela pediu. E nós podemos aprender também que, olha só, ela não fez dessa falta que ela tinha uma guerra. E é o que muita gente faz. Tem pessoas que às vezes está faltando algo, uma realização pessoal ou até financeiramente mesmo, porque lutas nas finanças todo mundo também enfrenta. Às vezes está faltando algo para ela dentro de casa e ela faz disso uma guerra total com o marido, com os filhos e assim por diante. Nós temos experiências, exemplos na Bíblia, né, de mulheres que fizeram guerra, por exemplo, por causa de filhos. Ana e Penina. Sara fez um rebuliço lá, fez o marido dela se deitar com outro homem. Com outra mulher. Ana, por fim, o marido dela olhou para ela e falou assim, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, ele já estava meio que cansado de ver aquele chororô dela, aquela reclamação o tempo todo. Mas era uma necessidade que ela via, ela queria ter esse filho, né? Porém, nós temos, como eu disse já, temos que ser sábios e saber o tempo e o modo. E falar com quem realmente vai resolver. Falar com Deus, buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Não que você não possa abrir o teu coração para o teu marido, para a tua esposa, você que está assistindo, pode ser homem ou mulher, você pode abrir o teu coração. Porém, reclamar é com Deus, pedir é com Deus, porque somente Ele tem o poder de resolver os seus problemas. Nós temos também o exemplo da Leia e da Raquel, que também fizeram uma guerra. O que essa guerra causou? A morte de Raquel, né? Porque não era vontade, talvez não seria vontade de Deus que ela tivesse mais filhos, mas ela queria, porque queria, ela quis enfrentar uma disputa com a irmã dela para ver quem teria mais. Então ela teve José, não ficou satisfeita e teve Benjamim, só que isso causou a morte. Então, de que adianta você enfrentar uma guerra, você causar o maior rebuliço para ter algo, sendo que depois você nem vai poder curtir esse algo? Voltando ao nosso assunto, Danila, nós estamos falando sobre a Sunamita. E a história dela é muito bonita, né? Nós falávamos que ela não tinha um filho. E ela não disse para o profeta que ela queria um filho. Porém, alguém de fora veio e disse para o profeta, olha, eu sei do que ela precisa. Ela precisa de um filho. E a Bíblia diz que 1 ano depois, ela deu à luz a um menino. E esse menino cresceu bem, feliz. Porém, num dado dia, num momento ali,
O menino foi trabalhar com o pai e passou mal, começou a sentir dor de cabeça. O pai mandou que levasse ele até Para a mãe. Até a Sunamita. E nos braços dela, ele morreu. O que a Sunamita fez? Ela pegou o filho dela, colocou sobre a cama do profeta e ela foi até o marido pegar uma jumenta para poder ir até o profeta. Chegando no marido, o marido disse para ela: tá tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Chegando lá onde o profeta estava, ela encontrou primeiro com Geazi, que era o servo do profeta. E ele perguntou a mesma coisa para ela: está tudo bem? E ela disse: vai tudo bem. Ela só disse o que realmente havia acontecido para o profeta. Então, o que nós entendemos com essa passagem bíblica, com essa história bíblica? Você veja bem, no momento mais difícil daquela mulher, que foi o momento que ela perdeu o único filho, que já foi uma luta para ela conseguir, naquele momento ela pegou o filho morto e colocou na cama. A cama representa lugar de descanso, lugar de paz. Ela pegou o problema dela e colocou no lugar de paz. E quando ela foi questionada sobre o que havia acontecido, ela não se exaltou, ela não gritou, ela não berrou, não se desesperou. Ela disse: vai tudo bem. E ela falou com quem podia resolver o problema dela. Ela falou com o profeta, que veio, se colocou sobre o menino e orou, e o menino ressuscitou. Aí também nós podemos aprender que o amor, o calor humano, ele gera vida, ele gera alegria. Olha que história maravilhosa. Em quantos pontos nós podemos aprender com a Sunamita? É na paz, é no amor, é dessa forma que você vai conseguir conquistar aquilo que você quer, é dessa forma que você vai conseguir trazer a paz em meio à guerra, seja na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos ou no teu trabalho. Jesus disse lá em João capítulo 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração, então fica tranquila. Deposite a sua paz, a sua confiança no Senhor. Ele vai trazer a solução para o teu problema. A tempestade vai cessar. Aguenta firme, viu? Em Salmos 46:9, a palavra nos diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então, ainda que você esteja enfrentando uma guerra, creia no Senhor, faça como a Sunamita, fale com quem vai resolver o teu problema e você vai ver todas essas guerras se cessarem. Haja com sabedoria. Não use as armas que este mundo te dá, mas use a arma principal que nós temos neste mundo, que foi Deus quem nos deixou, a palavra dele, e você será vitorioso em todas as coisas. E o Entre Mulheres acaba por aqui, infelizmente. Fique atento ao próximo tema, que será: será que tenho serventia para Deus? Pense nisso. Beijo, beijo e até a próxima. Um grande beijo e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.